É quase certo que há vida em mais algum lugar da galáxia. Mas você já imaginou como seria se encontrar com uma criatura de outro planeta? Para milhares de pessoas, essa experiência foi assustadoramente real. Não há tratamento para abdução por um extraterrestre. Não sei dizer que tipo de seres mexeram comigo. Eu não sei. Não sei. Com as técnicas certas, qualquer pessoa pode ser convencida de que foi abduzida por um extraterrestre. Dá medo de pensar como é fácil. Na minha opinião, é um programa sistemático de exploração de uma espécie por outra. Estamos fazendo sexo com extraterrestres. Quando examino os fatos, as conclusões que tiro são de que a maioria foi inventada, e imaginada e incutida. É incrivelmente ridículo, é loucura. Mas é verdade. Se os extraterrestres realmente estão aqui, esse é o maior acontecimento da história da humanidade. Mas estaria a verdade lá fora ou ela está bem perto de casa? Os extraterrestres chegaram. Segunda parte. Abduzidos como Nona também gostariam que não fosse verdade. Mas as experiências acontecem, quer eles queiram, quer não. Essas experiências geralmente passam a dominar suas vidas. Eu tinha ido dormir na hora de sempre. E quando acordei, o meu quarto estava iluminado por uma luz azul. Mas eu não virava de lado, não me mexia para ver se tinha alguém ali. E em volta da cama estavam aquelas criaturas, aqueles seres. E eles usavam mantos. Estavam todos cobertos, não dava para ver os rostos. Eu estava deitada, meu marido estava na cama ao meu lado e ele não se mexia, estava dormindo profundamente. E, de repente, eu senti tipo uma descarga elétrica percorrer o meu corpo. E eu vi que aquela luz estava entrando no meu corpo. E enquanto ela penetrava, senti que ela estava invadindo meu corpo e eu comecei a ter quase que uma convulsão. Fiquei com muito medo, fiquei com medo de morrer. Depois disso, vi um dos seres levantando uma cruz egípcia e ele disse: "Esta é a magia." Era uma cruz dourada. E todos eles saíram do quarto. Eu levantei da cama, fui até a sacada e eu saí para ver o que havia lá fora, se eu conseguia ver os seres ou alguma outra coisa. Quando eu olhei, eles estavam atravessando o córrego. E tinha uma nave enorme acima das árvores no topo da colina. Aí eu voltei para minha cama e dormi imediatamente. Quando tive a primeira experiência, eu realmente achei que eu estava louca. Eu pensei, o que aconteceu foi tudo tão real e eu sabia que tinha acontecido, mas que era impossível ter acontecido. Não podia ter acontecido, entende? A gente não sai voando pela janela, não entra em espaçonaves. Isso não existe, não existe. E foi muito, muito difícil para mim. Meu primeiro impulso foi ficar quieta, não contar a ninguém. Isso passa, eu pensei. Na segunda experiência, eu percebi e pensei, é a mesma coisa. Bill Cohen já tratou de muitas pessoas com problemas semelhantes ao de Nona. Ele acredita que a principal dificuldade está na incapacidade delas de reconhecer os limites entre o sonho e a realidade. Uma das dificuldades ocorre com pessoas que têm limites tênues, limites pessoais. Elas têm dificuldade em distinguir entre seus sonhos e a realidade. É comum ouvir os abduzidos dizerem: "Sonhei que fui abduzido ontem à noite e foi muito real. E se foi muito real, deve ter realmente acontecido." A maioria de nós, quando sonha, acorda e diz: "Nossa, que sonho estranho." Essas pessoas acordam e dizem: "Nossa, que sonho estranho. E como foi estranho, deve ter sido real." Na infância,
Todos nós temos esse problema. Não distinguimos entre realidade e fantasia, sono e estado de alerta, entre um e outro. Como desconhecemos essa coisa, se com 3 ou 4 anos uma criança vê um monstro na TV, ele sai correndo e gritando da sala porque acha que o monstro é real. Ela não sabe dizer se teve um sonho ou se foi verdade. Se ela sonha com o monstro, ela acorda gritando, corre para a mãe e diz: "O monstro quer me pegar." Na idade escolar, começamos a formar esses limites e passamos a distinguir entre a TV e a realidade. Sonho e realidade, mas tem gente que nunca dá esse salto, como não conseguem passar a vida atormentadas com dúvidas desse tipo. Será que foi uma lembrança? Será que foi sonho ou o que aconteceu? Todos nós sabemos que muitas coisas estranhas podem nos acontecer enquanto estamos dormindo. O cérebro é capaz de criar experiências extraordinárias e bizarras. O Dr. Merrill Mittler acredita que essa pode ser a verdadeira explicação para a experiência da abdução. Todos entendemos o que é um sonho, ou seja, é a tentativa do cérebro de compreender um estímulo que está chegando até ele, vindo da parte interna do cérebro. Esses estímulos são percebidos pelo cérebro exatamente da mesma forma que os estímulos externos. O esforço cerebral para interpretar o estímulo é o que vivenciamos na forma de sonho. Normalmente, há um intervalo sem sonhos entre acordar e sonhar, mas é possível ir diretamente do estado de alerta ao estado de sonho. Em circunstâncias nas quais um sonho ou um estímulo semelhante acontece muito próximo do momento de estarmos totalmente acordados, não o reconhecemos como tendo sido um sonho. Não há dúvidas sobre o que a pessoa vai dizer quanto a essa experiência, mas elas dizem que objetos comuns do seu ambiente passam por estranhíssimas transformações, que imagens assustadoras surgem de redutos aparentemente inofensivos do quarto. Mas para quem foi abduzido, as experiências são tão nítidas que eles não aceitam a probabilidade de estarem dormindo. A diferença entre um sonho e este caso é que eu estou acordada. Simplesmente isso. Quando sonhamos, estamos num estado alterado de consciência durante o sono. Mas eu estou acordada, no sentido mais literal do termo. E não consigo me mexer. Das experiências noturnas regulares de Bill Cohen também fazem parte a paralisia e um acentuado senso de realidade. Na idade adulta, passei por várias situações em que eu acordava. Normalmente de manhã cedo, meus olhos se abriam, mas eu estava totalmente paralisado, sem poder me mexer. E o que acontecia? Algumas criaturas entravam no meu quarto. Lembro que na última ocasião eu vi um ser entrando no quarto, rodeou a minha cama, subiu na casa, sentou no meu tórax e eu ouvi até o barulho das molas do colchão. Fiquei aterrorizado. Lutava para tentar me mexer e quando consegui fazer isso, uma voz disse: "Ele está acordando, melhor a gente sair." E os seres saíram do quarto e bateram a porta com força ainda por cima. Foi uma experiência totalmente nítida. Juro que realmente aconteceu, mas eu não tinha nenhuma explicação para ela. David Hufford tem pesquisado essa zona limítrofe entre o sono e o estado de alerta há mais de 20 anos. Hufford acredita que os sonhos de Bill Cohen e a experiência dos abduzidos sejam causados por um distúrbio peculiar do sono conhecido como paralisia do sono. Na paralisia do sono, a pessoa está num estado alterado de consciência da mesma forma que quando está sonhando, mas não é o mesmo estado, é um estado peculiar, um estado misto. A paralisia do sono, do ponto de vista de quem passa por ela, é a mesma experiência de se ver acordado, às vezes acordando do sono, às vezes no processo de adormecer, mas de repente estar acordado totalmente paralisado. Dá a impressão que se está paralítico. As pessoas dizem que não conseguem reaver o controle da coordenação motora. É como se tivessem um problema qualquer na espinha.
A experiência da paralisia por si só é totalmente verdadeira. E se sentir paralisado sem estar esperando é muito assustador. E mais assustadoras ainda são as nítidas alucinações que costumam acompanhar a paralisia. Existem algumas alucinações que carregam o que chamamos de senso inconfundível de realidade. Você pode não querer acreditar, mas não há o que fazer. Essas experiências são assim. Quando acontecem, elas tomam conta e não há como duvidar delas. As paralisias podem ser tão assustadoras que até uma explicação neurofisiológica cuidadosa não alivia o medo do paciente. Todo o meu corpo ficou inerte. E eu vi um pano branco me cobrindo os olhos. E senti um peso nas costas. Meu corpo tem a sensação de que minhas mãos são enfiadas numa tomada elétrica e fica paralisado. Minha preocupação é com as pessoas que estão sendo levadas a acreditar que foram abduzidas e que podem não ter sido. Eu já entrevistei várias pessoas que, por causa de uma experiência perfeitamente típica, mas muito assustadora e complicada de paralisia do sono, ou de várias delas, pensaram que, com certeza, tinham sido abduzidas. A paralisia do sono é incrivelmente comum. 1 em cada 20 pessoas já a vivenciou. Será que é isso que desencadeia o fenômeno da abdução? Quando a paralisia do sono foi anunciada por alguns como sendo a causa, claro, ninguém considerou o fato de que inúmeros casos não tinham nada a ver com o sono. As pessoas estavam dirigindo, andando, conversando, sei lá. Quando as abduções ocorreram, isso não incomodou as pessoas que usavam isso como teoria. Elas simplesmente ignoraram esses casos e outros casos com qualquer tipo de indícios físicos e disseram: bom, acho que são semelhantes. Tem paralisia em um, tem paralisia no outro. Portanto, deve se tratar da mesma coisa. Aparentemente, a paralisia do sono não oferece a resposta completa, como demonstra a experiência de Ana. Sonho não deixa sangue no travesseiro. Sonho não deixa grama nem folhas na cama. Sonho não deixa cicatriz. Não foram sonhos. Realmente aconteceu. E além disso, quando eu estou dirigindo e sou retirada do carro, não estou sonhando. Não são sonhos, não podem ser sonhos. É real demais. Ana e sua amiga Beth geralmente fazem juntas longas viagens. Uma ocasião, depois de dirigir por várias horas, perceberam que estavam perdidas. Estávamos na Rota 9 e não sei por que eu entrei numa estradinha e fui parar num lugar onde havia alguns pinheiros. E quando seguimos pela estrada de terra, eu senti que devia estar ali. Quando chegamos ao final da estrada, havia uma pequena clareira e ali havia um disco voador. Fiquei chocada quando me lembrei disso. Uau, que coisa estranha! O carro morreu quando chegamos no final da estrada. E alguns seres cinzentos se aproximaram do carro e forçaram a gente a sair. Mas saímos por nós mesmas. Parecia que estávamos sendo obrigadas. Não tinha como parar. Eu fui levada até uma pequena rampa para dentro de uma espaçonave, onde havia uma sala redonda, uma sala branca. Não havia cantos. Depois disso, fomos conduzidas até o carro
E eu me vi dirigindo de novo. Fiz o retorno e saímos dali. Parece impossível explicar a experiência de Anna como sendo um sonho. Mas a pesquisa do Dr. Mittler mostra alguns resultados perturbadores. É possível a pessoa adormecer por um período curto de tempo e não perceber que estava adormecida. Particularmente quando você está longe do seu quarto, ou seja, no volante de um veículo. Na verdade, dormir ao volante é um problema tão sério que já existem laboratórios se dedicando ao estudo desse fenômeno. Neste caso, foi pedido a uma mulher que dirigisse por 40 horas, enquanto seu nível de atenção foi cuidadosamente monitorado. A transição do estado de alerta ao sono no volante, numa situação tediosa, pode acontecer várias vezes num período de várias horas. A pessoa pode entrar e sair desse estado de sonolência muitas vezes. E esse comportamento pode durar meia hora, 1 hora ou até mais. Na pior das hipóteses, tais lapsos terminam em acidentes. Mas quando o Dr. Mittler pesquisou caminhoneiros na rodovia, descobriu que eles geralmente entravam no estado de REM, ou de sono profundo, por consideráveis períodos de tempo, sem se darem conta disso. Durante esses períodos, ficaram suscetíveis a todas as imagens estranhas do mundo dos sonhos. Algumas dessas transições do estado de alerta ao estado de REM, ou seja, movimentos oculares rápidos, são tão abruptas que as pessoas não conseguem perceber que estiveram adormecidas. E essas situações assustadoras podem ser tão perturbadoras que a pessoa tentará evitar falar sobre elas ou então tentará encontrar algum tipo de explicação externa. Mas não é só o sono que pode produzir estranhas experiências alucinatórias. Michael Persinger, professor de neurobiologia da Laurentian University, do Canadá, tem pesquisado os segredos da mente. E já descobriu que o cérebro pode produzir alucinações de outras formas. Nossa pesquisa objetivou compreender por que isso acontecia e, como era de se esperar, essas experiências comuns se devem a uma peculiaridade, talvez até uma função normal do próprio cérebro humano. Persinger acredita que pode criar uma experiência semelhante a uma visita extraterrestre em laboratório. Quando o cérebro de pessoas suscetíveis recebe pequenos estímulos elétricos, é possível induzir experiências bizarras e, às vezes, até assustadoras. A maioria daqueles que recebem uma visita está na própria cama, relaxada, em local apropriado, no estado de vigília, e nós tentamos simular esse ambiente no experimento. O equipamento de Persinger desencadeia um mini-ataque, isto é, uma forma leve de epilepsia, da qual muitos de nós sofremos, até mesmo sem saber. O indivíduo deve estar sendo constantemente monitorado por questões de segurança. Eu me sinto esquisita, me sinto formigando, não me sinto pesada, mas meio que desmaiando, balançando para frente e para trás. Depois de 15 minutos de estímulos, pede-se ao indivíduo que responda a um questionário, que vai ajudá-lo a descrever a experiência. Aqui diz que você parecia estar rodopiando. Era como se eu estivesse fazendo assim, para frente e para trás. E pensei, se eu continuar assim, vou ficar muito enjoada. Certo. Aqui diz que se sentiu sexualmente excitada. Sim, ficou tudo formigando. Foi uma sensação na região genital.
Esses leves ataques estimulados em laboratório parecem resultar em experiências incrivelmente semelhantes àquelas relatadas por abduzidos. É como se eu estivesse dentro de um casulo de energia. Uma sensação de que algo está coçando por dentro. Eu senti muito enjoo. Fiquei desorientada e senti muita tontura. Persinger acredita que essas estranhas sensações sejam o resultado de distúrbios elétricos no interior do cérebro. Mas o que dizer dos fantásticos detalhes de muitos relatos de abdução? Para isso também, Persinger tem uma teoria. O interessante sobre qualquer experiência inusitada é a forma como ela é lembrada, porque é esse o rótulo que ficará poucos segundos após vivenciá-la. E o momento da rotulação é cheio de emoções. Daí temos em aparições, ETs, OVNIs, está tudo interligado. Esse rótulo poderoso, numa experiência singular altamente emocional, vai começar a influenciar a forma de recordá-la. E a forma de recordar outras coisas a ela relacionadas. É assim que conseguimos a memória ilusória. Tudo é muito real para a pessoa, só que nada realmente aconteceu. Isso talvez explique os singulares relatos de abdução. Mas qual seria a relação entre a abdução de Linda Courtiel em Nova York e das testemunhas independentes que a presenciaram? Bud Hopkins acredita que esse caso desafia todas as explicações científicas. Com apenas o testemunho de Linda, seria apenas mais uma história de abdução. Mas a carta que recebeu um ano depois das testemunhas, Richard e Dan, foi para ele uma prova incontestável. Fiquei atônito com aquela carta. E liguei para Linda e falei para ela sentar enquanto eu lia o teor da carta. Ela imediatamente respondeu, não deve ser eu, deve ser outra. Ela não acreditava que alguém tinha realmente visto ela sair voando pela janela. Eu tinha esperança de que não fosse verdade, que seriam pessoas com imaginação muito fértil, ou então seriam pessoas que queriam aparecer. Eu sei que não queria aparecer, mas acabei aparecendo. Pedimos ao professor de literatura Terry Matheson sua opinião de especialista sobre Witnessed, o livro de Bud Hopkins sobre o caso de Linda. O texto tem características realistas ou de ficção? O texto tem características tanto de ficção científica quanto de novela. Dan e Richard dizem ser agentes secretos. A forma como descrevem a pessoa de Linda sendo abduzida... Para começar, os dois estavam com tanto medo que se abraçaram. Dois homens, numa outra carta, dizem que gritaram como loucos. Usaram estas palavras. Mas o que é isso? É esse o comportamento esperado de um agente secreto do governo? Ou do gordo e o magro topando com o homem invisível, ou dos três patetas, ou de Abbott e Costello? Sabe, as pessoas não se comportam, via de regra, de forma tão melodramática. Quem faz isso é um palhaço. A crítica maior de Terry é no nível técnico, particularmente das cartas que compõem o depoimento das testemunhas. Uma das primeiras coisas que notei foi a excentricidade estilística altamente incomum, ou como queiram alguns, o modo afetado. E cada carta apresentada no livro faz referência à pessoa a qual a carta é endereçada. Isso no texto da carta. Mais ou menos assim, Bud, foi isso que eu senti na hora? Ou então, por favor, Bud, me diga o que está vendo. Ora, as pessoas não costumam escrever dessa forma. Eu repassei, acho que uns 100 e-mails que recebi. Eu não achei nenhuma referência ao meu nome, além de prezado Terry, logo no início. Eu diria que se trata de algo muito incomum, de uma idiosincrasia, uma idiosincrasia estilística. Os seres são definidos em termos do que não sabem fazer.
São incapazes de expressão facial, não enrugam a testa, não dão sorrisos, não beijam. Parecem não fazer nada a não ser abduzir pessoas 24 horas por dia. Ora, mas que vida. O que é que você fez hoje, querida? Abduzi algumas pessoas. O que a história nos conta quanto ao mito é que será esse o nosso fim. Corremos esse risco na medida em que nos tornamos cada vez mais escravizados por uma agenda tecnológica. Quando os relatos sobre ETs começaram a ser feitos, esses seres eram de todas as formas, tamanhos, cores e grupos. Havia os peludos, os baixinhos, os grandões, os nórdicos, os verdinhos e os cinzentos. À medida que a cultura foi se desenvolvendo, os relatos passaram a se concentrar no tipo clássico, o cinzento, que todos nós conhecemos hoje. O que é interessante sobre essa criatura é que ela tem uma semelhança incrível com o crânio humano. O fascínio que as pessoas têm por esses seres são os enormes olhos pretos, que se parecem muito com o que se vê quando se olha para um crânio, as enormes cavidades oculares. Não tem lábio, o nariz é pequeno ou não tem nariz. Na verdade, é o próprio crânio que é quase o símbolo universal do medo. São vários relatos de fantasmas registrados pela história, falando de esqueletos, fantasmas e caveiras. Acho que isso tem a ver com a evolução da imagem na nossa cultura atual. Existe uma enorme semelhança nas histórias contadas pelos abduzidos. São os mesmos seres, as mesmas luzes azuis, as mesmas salas brancas e vazias. Quase todos esses relatos detalhados de abdução são resgatados por meio de sondagens no inconsciente através da hipnose. Visitamos o pesquisador de abduções David Jacobs quando ele iniciava uma investigação hipnótica. Agora eu vou contar de 10 até 1. Enquanto isso, você estará entrando num estado de relaxamento cada vez mais profundo ao ouvir os números. Entendeu? Muito bem. Agora... Eu só uso uma técnica de relaxamento na qual permito às pessoas se concentrarem profundamente no que está acontecendo. E as lembranças começam a ocorrer a elas. Eu faço sempre questão de dizer, antes de começar a sessão hipnótica, que provavelmente não exista nada, que provavelmente nada tenha acontecido, que aquilo provavelmente seja uma falsa lembrança ou um sonho. Só depois eu inicio a indução hipnótica, só para ver o que vai acontecer. Quero que a última coisa que se lembrem seja o que eu disse antes de começar a hipnose. E isso não tem de forma nenhuma afetado qualquer depoimento que tenham dado. Assim como a maioria dos estudiosos, Bud Hopkins também se apoia na hipnose. A hipnose é extremamente útil. Isso porque, até agora, tem sido a única forma pela qual seja possível resgatar períodos em que a pessoa não se lembra do que aconteceu. E a hipnose, quando usada, traz de volta o que ocorreu e tem sido uma chave mágica. Acho que estamos usando para resgatar lembranças a mesma chave que os extraterrestres usaram para trancar, bloquear a memória. No entanto, a hipnose é desafiada por muitos como sendo um método inadequado e não confiável para resgatar as lembranças. Robert Farago é um hipnotizador de fama internacional. Já ajudou grandes atletas a alcançarem seu limite máximo e conhece o poder da hipnose. A hipnose é um estado mental no qual as coisas que são imaginadas podem ser percebidas como totalmente reais. As pessoas que experimentam esse tipo de terapia são pessoas que já de natureza são muito sugestionáveis, fáceis de serem levadas, e são levadas pelo jardim até a porta da espaçonave e abduzidas. Olhe para o meu dedo. Robert aceitou nosso desafio para demonstrar o poder de sugestão da hipnose. Durma. Nossa escolhida foi Lucy, uma jovem que nunca viu um OVNI e acha que essa história de extraterrestres é ridícula. É o som da minha voz.
Na nossa opinião, você também vai ficar perturbado com o que aconteceu. Enquanto você ouvir o som da minha voz, talvez alguns pensamentos lhe ocorram. Você está relaxada, está segura, está confortável e sozinha. Bom, de certa forma, não está sozinha. Durante uma dessas caminhadas, você viu uma coisa no céu que achou um pouco estranha. Você não se lembrava, mas vai se lembrar agora daquela coisa estranha no céu. Quando eu faço essas perguntas, eu estou cutucando, procurando uma entrada para infectar a mente com a ideia da abdução por extraterrestres. O que estou fazendo? Estou criando essa ideia na mente dela de que coisas estranhas acontecem, checando até que ponto ela vai comprar essa ideia. Daqui a pouco vou estalar os dedos e então o tempo vai começar a se alongar e você vai se lembrar do que aconteceu. Robert está com Lucy há menos de 5 minutos, mas já parece estar confiante. Certo. Me diga, o que aconteceu quando saiu para caminhar? Pode me contar o que aconteceu? Eu olhei para o céu e eu vi uma coisa estranha vindo na minha direção. Parecia com um quê? Que forma tinha? Bom, ela era circular e tinha uma luz muito brilhante. Uhum. E estava brilhando. Minha vista ficou ofuscada e não deu para ver mais nada. Muito bem. Eles te levaram para dentro dessa coisa? Não. Eles devem ter interagido com você. Não se lembra disso? Robert não se contentou em implantar a lembrança de uma simples aparição de OVNI. Ele queria fazer Lucy acreditar que realmente fez contato com o ET. Uma luz brilhante. Uma luz brilhante e talvez você possa ver que as coisas mudaram. Você não está mais num campo aberto. Consegue ver onde está? Hã? Me conte com calma onde você está. Numa sala estranha. É branca e está cheia dessa luz branca. Está numa sala com a tal luz? É. Tem alguma coisa com você ou está sozinha? O que está vendo? Sozinha. Aqueles que saem por aí à procura de gente que foi abduzida são pessoas que acreditam, verdadeiramente acreditam 100% que isso é verdade, acreditam que realmente acontece e que tem importância. Não estão fazendo isso de forma maldosa para explorar os outros. Conscientemente não estão fazendo isso, mas o efeito é o mesmo. Na verdade, a pessoa mais perigosa é aquela que realmente acredita numa fantasia, não aquela que sabe que é uma fantasia. Então, como é que você saiu dessa sala? Sabe como foi que saiu? Não sei. Só me lembro de ter visto a luz de novo e de estar em pé naquele campo aberto. Certo. Então, o que acha que houve com você? Não sei. Não tenho certeza. É muito estranho, não é? Muito esquisito. A hipnose não é autorizada pela lei. Se você tiver a testemunha de um crime, você não pode hipnotizá-la na maioria dos estados americanos, porque as pessoas captam as coisas mais sutis numa sessão. E o transe começa no momento em que a pessoa está diante da autoridade. Não se trata apenas de balançar um relógio e a pessoa é hipnotizada. O indivíduo já está em estado sugestionável desde o momento do encontro com quem detém a autoridade. No caso, o perito em abduções. Vamos tentar ir mais fundo e ver o que conseguimos, ok? Olhe aqui e durma. Robert parece ter implantado a ideia de que Lucy viu uma nave. Mas será que poderá fazê-la acreditar que realmente viu um ET? Veja se consegue me dar uma imagem dessas coisas que puseram você naquela sala. Com que se parecem? Se puder me dar alguma imagem, talvez um relance, algo bem rápido. E quando você tiver uma ideia na sua mente de como se parecem, quero que acene de leve com a cabeça. Vou contar até 5. 1, relaxa. 2, 3, 4, 5. Ótimo. Que tipo de imagem você viu? Eu só me lembro dos olhos. Tipo, eles eram brancos. Não os olhos. Os olhos eram muito escuros, pretos. E
Acho que eles eram de um branco brilhante como o branco da sala e... Foi por isso que não conseguiu vê-los, se misturavam com a sala. Não consegui ver nada, a não ser os olhos. Quem falar com a Lucy após a hipnose e ouvi-la dizer claro o que aconteceu, provavelmente vai pensar, não acredito, ela está mentindo, está inventando, é uma atriz, foi contratada, e não é verdade. Depois que uma ideia é incutida na mente por hipnose ou por técnicas hipnóticas, não a hipnose formal, ela permanece. A pessoa acredita, é tão real quanto essa mesa para ela. É estranho termos a habilidade de adotar um novo sistema de crenças, acreditar profundamente com todas as células do nosso ser, mas essa é a nossa natureza. É a natureza do animal homem. E é preciso escolher bem, na hora de permitir acesso ao seu sistema de crenças, a pessoa a quem você dá esse acesso. Para Farago, não é só em uma sessão hipnótica que se pode criar o que ele chama de falsa memória. Espalhados pelo país, estão inúmeros grupos de apoio que congregam abduzidos em sessões reservadas. Aqui no Texas, participamos de uma reunião regular conduzida por Constance Clear. Então, alguém quer partilhar algo interessante que tenha acontecido ultimamente? É sempre bom descobrir se houve. Constance é terapeuta há 25 anos, mas faz pouco tempo que se dedica a dar apoio aos abduzidos. Meu objetivo é ajudar as pessoas a integrar essa experiência na vida delas, colocando-as em contato com as outras. Normalmente, elas não se abrem com a família e também nunca se abriram com seus amigos. Pelo menos elas sabem que têm aonde ir uma vez por mês e podem contar a experiência que tiveram sem que ninguém as ridicularize. Ninguém vai, sabe, discordar ou discutir com elas. Esta é a primeira lembrança consciente que eu tenho de uma experiência com nossos amigos cinzentos. E, na época, eu não sabia o que cinzento queria dizer. Tudo parece muito agradável e amistoso, mas a pressão para se enquadrar é muito forte. Trata-se da cultura do grupo de toda semana ter mais alguns eventos, experiências, contatos que você tem que descrever. Então, o que acontece? Você fica cada vez mais envolvido e emaranhado nesse sistema, crendo que é isso que está acontecendo. E que é isso que você é, ou seja, você não é só alguém com um problema, mas é um abduzido, e é a mesma coisa que você quebrar uma perna. E participar de um grupo de apoio no qual toda semana você conta como quebrou a perna, onde estava quando aconteceu e o quanto dói, em vez de dizer que providências podemos tomar para podermos voltar a andar. Minha missão é despertar a consciência sempre que possível. Dediquei toda a minha vida a isto e vou continuar até que estas pessoas consigam ir a público e contar suas histórias, serem aceitas e encontrarem apoio. Certas pessoas se sentem diferentes de outras pessoas, se sentem isoladas, solitárias. E se você tem a explicação disso, elas correm para você, você fornece uma explicação externa do porquê elas se sentem daquela forma e elas engolem. Então, quando você inventa um distúrbio tipo possessão satânica ou abdução extraterrestre, tem uma quantidade de pessoas que se aproximam e dizem: isso também aconteceu comigo, mas elas vêm porque estão buscando uma explicação. No momento, está acontecendo a chamada abdução por extraterrestres, que está na moda, é contemporâneo, é moderno, está na mídia, é atual. É uma forma incrível de encontrar a solução para o problema. Existe uma visão equivocada que os terapeutas têm quando se envolvem nesse sistema de crenças. Eles acham que com tais técnicas estão ajudando as pessoas. Saindo desse círculo e olhando para as pessoas, vemos que quem passa por regressão hipnótica tende a piorar com o tempo. Os sintomas pioram, a patologia piora, elas perdem o emprego, se afastam do casamento, se tornam gravemente deprimidas, perdem o convívio social, entram para um grupo de apoio e vivem só para ele. Quem está de fora olha para tudo isso e diz: mas que tragédia. Mas o terapeuta e o paciente vão dizer que tudo aquilo tem sido uma experiência transformadora e esclarecedora para eles. A realidade, no entanto, pode ser até mais devastadora para aqueles que se envolvem nesses grupos. Mas quem decide que quer melhorar, se curar ou seguir sua vida é marginalizado e desprezado pelo grupo. E como eles são seus únicos amigos e você se afastou das outras pessoas, você não consegue se livrar. A pessoa fica presa e pode passar o resto da vida nessa situação. Nesse estágio do desenvolvimento de um culto, é sempre difícil ver o perigo. No entanto, essa é uma das características dos cultos. Todos parecem inofensivos à primeira vista.
Esta é a sede, no Canadá, da religião Raelian. Criada por um jornalista depois de ter sido abduzido, agora conta com 50 mil membros no mundo todo. Nós pedimos que eles nos levassem ao seu líder. As minorias religiosas estão aumentando no planeta e a cada dia que passa surgem centenas. E isso é maravilhoso. Uma nova espiritualidade está nascendo na Terra. Depois de uma conversa com um extraterrestre nos anos 70, Rael ficou convencido de que a Bíblia foi mal interpretada. Na opinião dele, a Bíblia, na verdade, registra a visita de alguns extraterrestres, chamados Elohim. No texto original, em hebraico, não se lê a palavra Deus, mas Elohim, E-L-O-H-I-M, que significa em hebraico aqueles que vieram do céu. Extraterrestres, e é claro que para os povos primitivos, tudo o que vinha lá do céu era Deus. Rael vai mais além. Ele acredita ser o fruto de um caso de amor intergaláctico entre um ET e uma terráquea. E que a Bíblia está cheia de referências a essas uniões com extraterrestres. É fantástico ver que na Bíblia está escrito muito claramente que as filhas do homem e os filhos do Elohim fizeram sexo. Acho que é a parte mais linda, porque prova que o que chamamos de Deus pode fazer sexo com a filha do homem. Então não é sobrenatural. No momento, o grupo de Rael parece estar em perfeita paz com o mundo. Os críticos, porém, ressaltam que, quando a seita Heaven's Gate começou, ela também parecia inofensiva. Heaven's Gate era um grupo religioso concebido por um outro líder carismático, após um contato com um extraterrestre. No final, quando as coisas deram errado, 38 pessoas, seguindo seu líder, cometeram suicídio. Quem é que entra num culto? Se você consegue embaçar um espelho, se está vivo e respirando, você pode ser doutrinado e recrutado. E eu sei que é difícil de aceitar, é duro de engolir, mas eu posso afirmar que é possível. Liz conseguiu escapar de um culto com crenças muito semelhantes às do Heaven's Gate. Quando o líder dessa seita decidiu que a única forma de partir para um plano espiritual superior era através da morte, seus seguidores ficaram tão profundamente envolvidos que se dispuseram a cometer suicídio. Liz está temerosa quanto ao poder que o líder do culto tem sobre seus seguidores. Diz a lenda que se você pegar um sapo e jogá-lo numa panela de água fervente, ele vai pular fora. Mas se você pegar um sapo e jogá-lo na água morna e for aumentando a temperatura gradativamente, ele vai ficar na panela até ser cozido vivo. É isso que o controle da mente faz com a pessoa, é isso que o culto faz. Se alguém entrasse aqui e dissesse, eu vou te convencer que você é fruto de um caso de amor extraterrestre, que sua mãe é extraterrestre e que seu pai é... Sei lá, você diria, cai fora, não acredito nisso, mas... Se isso for feito pouco a pouco, recebendo uma coisinha aqui, outra ali, você vai sendo levado a acreditar cada vez mais. E se a temperatura for aumentando cada vez mais, depois de um tempo você começa a ter a sensação de estar sendo cozido vivo. E como está enfraquecido, não consegue pular fora. Liz agora trabalha para uma organização que ajuda as pessoas a escapar desses cultos e voltar à vida normal. Ela está convencida de que os abduzidos são, na verdade, vítimas de cultos e que precisam de ajuda. A pessoa não tem mais lazer, não tem mais relacionamentos, não tem mais seu trabalho, não tem mais seus sonhos, porque talvez seja levada por uma espaçonave ainda naquele dia. A vida dela fica suspensa. Há uma interrupção na existência.
Para Liz, os abduzidos não são realmente vítimas dos extraterrestres. São apenas vítimas de um sistema de crenças que nega a eles uma vida plena e feliz. A abdução por extraterrestres é o auge da vitimologia, porque essas pessoas são condicionadas. Os tais extraterrestres têm superpoderes, atravessam paredes, tornam as pessoas invisíveis, provocam perda de memória. Eles podem me fazer sentir estar onde eles quiserem, e eu não tenho nenhum poder. Ou seja, não há jeito melhor de ser vítima do que ser vítima de um extraterrestre. O que está em jogo aqui, porque é um jogo, são coisas importantíssimas. Pense bem, você está em casa e de repente realmente acredita que foi abduzido por extraterrestres. Ora, isso vai afetar todos os aspectos da sua vida. A vida sexual, a vida financeira, seu meio de sobrevivência e sua visão do mundo. O impacto disso é enorme e as pessoas que incutem essa ideia, seja consciente ou subconscientemente, estão fazendo muitos danos. Religiosamente falando, não é seguro acreditar que você foi abduzido por uma força extraterrestre. Não interessa qual seja o argumento positivo que se queira dar, porque, no final, isso vai realmente acabar com a sua vida.